Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo de número 20, versículo de número 19 a seguir. Quero agradecer a Deus pela oportunidade concedida, agradecer ao pastor José Orisvaldo Nunes pela honra de poder estar partilhando com ele alguns momentos. Para mim realmente é honroso. Agradecer a irmã Vaninha, que nos recebeu de maneira tão gentil, só de falar com ela a alma já se aquieta. Não sei se vocês são assim, estão acostumados, mas a gente que não está tão acostumado a estar perto dela, só de falar com ela, a inquietação da alma vai embora. Você sente a leveza, o jeito doce de se comunicar. Aí ela se comunica de uma maneira doce e o pastor nos faz gracejos. Aí fica um ambiente maravilhoso, né? Pastor Isvaldo, receba também os cumprimentos do meu pastor, que se aqui estou pela autorização dele, embora presida um campo, mas sou submisso inteiramente a meu pastor. Cumprimento também a todos os pastores que aqui estão, todo o corpo de obreiro e a igreja do Senhor. Todos encontraram? Me preste um pouquinho a sua atenção. Versículo 19 do capítulo 20 a seguir. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Aquele a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejais incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: isso agora é para mim e para você. Porque viste, Tomé, creste. Bem-aventurado são os que não viram, eu e você, mas cremos. Amém? Podei-vos assentar. Tenho convicção que Deus tem uma palavra a cada um de nossos corações esta noite, porque a Igreja de Jesus jamais se reúne em vão. O texto que nós lemos, tentarei ser bem rápido, o texto que nós lemos relata o encontro de Jesus com o colégio apostólico, se assim posso chamar, por 2 ocasiões. A primeira foi logo no domingo mesmo da ressurreição. Jesus ressurge, aparece a Maria, depois vai atrás de 2 discípulos que resolveu fugir, amuado, reclamão, e vai atrás deles para depois vir aparecer para o colégio apostólico pela primeira vez. Depois de 8 dias, Jesus aparece novamente ao colégio apostólico. A diferença do primeiro encontro para o segundo é a presença de um discípulo. O primeiro, Tomé estava ausente. É claro, estou tirando já o traidor da cena. No segundo, Tomé resolveu estar presente. De certa forma,
todos nós somos acostumados, e assim talvez somos educados, a lembrar de Tomé pela sua característica mais presente, que mais ressalta, que é a sua incredulidade, porque esse é o conceito que nós traçamos acerca de Tomé, e Jesus chega a denunciar. Só que quando Jesus entra pela primeira vez e Tomé não está, Jesus também mostra os lados, mostra tudo, porque aquele povo também ainda não tinha uma fé muito sedimentada em quem era Jesus. A diferença da incredulidade de Tomé para os outros era algo que tomava conta da alma não só de Tomé, mas de muitos. Algo que nós podemos chamar como pessimismo. Alguém que vê a vida por um prisma, de derrota. Alguém que vê a vida por um prisma de fracasso. Alguém que sempre espera o pior de todas as coisas. Sabe quando o pastor fala, olha, passa lá no meu gabinete amanhã, aí a nossa mente já começa a imaginar que alguma coisa de ruim aconteceu. Eu acho que talvez não tenha pessoas assim aqui, talvez só na live, só quem está nos escutando pelas redes sociais. Aí nós começamos a enxergar um pouquinho de Tomé dentro de cada um de nós. E nós vamos perceber, ao longo da narrativa, da história de Tomé nos evangelhos, Jesus exatamente trabalhando esta característica tão ressaltada e tão evidente na vida de Tomé. Apenas João se detém um pouco mais a falar de Tomé. Os evangelhos sinóticos, eles trazem o nome de Tomé apenas na lista do colégio apostólico, que nada mais fala de Tomé. Mas João resolve falar um pouquinho acerca de Tomé. E a primeira vez que João fala de Tomé, nós encontramos no relato sobre a ressurreição de Lázaro. Jesus havia saído de Jerusalém por conta da perseguição que estava muito, muito grande e foi para o Jordão, para um distante. O pastor Orisvaldo, ele gosta de falar isso, eu já vi, eu vou copiá-lo. Alguns amigos que entendem de geografia me disseram que fica mais ou menos de 12 a 15 quilômetros de Jerusalém, onde estava João Batista anteriormente evangelizando. Então Jesus vai para lá, e ali o evangelho começa a crescer. E de repente Jesus é informado de que seu amigo Lázaro estava enfermo. As irmãs Marta e Maria, olha, teu amigo, aquele a quem tu amas, está enfermo. Jesus escuta e nada faz. Apenas diz, olha, não é para a morte, é para a glória de Deus. 2 dias depois, Jesus resolve chamar os discípulos e, olha, agora nós vamos para Betânia. Os discípulos se incomodam. Todos eles, não apenas Tomé, todos os discípulos se incomodam. Como que nós vamos voltar para lá, Senhor? Ainda agora quiseram te apedrejar. E agora o Senhor está dizendo que nós retornaremos para lá. Jesus então vai dizer, quem anda na luz não tem como tropeçar. Aquele que decide andar na luz, ele não tem como andar em falso. Talvez o caminho mais escuro seja mais fácil, porém nunca será o mais seguro. O mais seguro sempre será estar onde Deus determinou para que nós estejamos. Pode haver perigo, mas perigo com Cristo é sinal de livramento e proteção da parte dele. Aleluia! Jesus não vai antes, porque Jesus, e nós precisamos entender algumas verdades das Escrituras Sagradas. Jesus não vai logo de início, porque Jesus não está subordinado à minha necessidade. Jesus faz agora, mas Ele não faz, porque mais urgente que a tua necessidade é o propósito que Ele estabeleceu para as nossas vidas. Talvez seja por isso que você ainda não chegou onde pensou que ia chegar. Talvez seja por isso que ainda não aconteceu aquilo que você queria que acontecesse. Não é que não vai acontecer, é que mais importante que a tua necessidade é o propósito, é a história, é os planos que Ele estabeleceu para a tua existência. Amém. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Os discípulos se incomodam, todos tentam evitar a ida, tentam convencer, mas diante das palavras de Jesus,
eles desistem, até que Tomé se levanta e vai dizer assim: vamos também para morrermos com ele. Todo mundo se cala. Então a voz que se levanta para apoiar a decisão de Jesus é a de Tomé. Só que Tomé, ele tem um heroísmo, mas é um heroísmo recheado de pessimismo. Eu sei que nós vamos morrer, porque fidelidade é exatamente isso, irmão. A lealdade, ela trabalha, é uma consciência de que mesmo que aconteça o pior, mesmo que eu sinta medo, eu sempre vou escolher fazer aquilo que é certo. E eu preciso, diante do medo, diante das dúvidas, diante das incertezas, saber que a minha escolha nunca pode ser pelo escape. Não, eu preciso saber escolher aquilo que é certo. Certo perante quem? Certo perante aquele que morreu, ressuscitou e escreveu nossos nomes no livro da vida. Aleluia. O medo não pode nos fazer transigir. O medo não pode nos fazer tomar um caminho, um atalho que não é do agrado do Senhor. O medo não pode nos privar de tomar a decisão correta. E Tomé, por mais pessimista que fosse, ele falou: nós vamos. Nós até podemos morrer. Eu até acredito que nós vamos morrer. Mas eu não largarei o mestre. Eu não deixarei ele ir sozinho. Se ele vai, que seja para morrer, eu irei com ele. E Jesus havia dito que era para a glória de Deus a ida dele até Betânia. E ao mesmo tempo Jesus estava ensinando Tomé. Quando Jesus chega em Betânia, lembra que Tomé está acompanhando tudo isso. Não só Tomé, mas todos. Jesus chega em Betânia, Marta aparece. Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O Senhor Marta estava dizendo assim: o Senhor chegou tarde. Se o Senhor tivesse chegado na hora, dava certo. Marta estava limitando, a fé de Marta era uma fé do passado. Agora não tem mais jeito, agora já foi. Agora já está tudo perdido, agora não tem como mais refazer. Sabe, vocês lembram de Jairo? Jairo chega até Jesus: Senhor, vamos lá em casa, minha menina está passando por dificuldade e está doente. E olha que para Jairo chegar a Jesus, ele deve ter passado em tudo quanto é porta para tentar que a menina fosse curada, porque ele era um dos principais da sinagoga, um judeu nato. E ele se apresenta diante de Jesus, convida Jesus para ir na sua casa, e não é que Jesus resolve ir, ele vai. No meio do caminho alguém atravessa, alguém interrompe. No meio do caminho alguém resolve atravessar a fila. A senha era de Jairo, mas tinha alguém que precisava falar com Jesus antes de Jairo. Aquela mulher se apresenta silenciosamente, porque a nossa fé pode até ser silenciosa, mas o milagre tem que ser público. Ela toca, é curada e Jesus percebe na hora. Porque na igreja de Jesus, aí me perdoe, pastor, só o gracejo, mulher pode testemunhar. Opa, alguém me tocou, tem que testemunhar, porque de mim saiu virtude. E Jairo do lado de Jesus. Aquela mulher então diz tudo o que aconteceu. E já, se ele fez isso com um toque, sem saber na visão humana, imagine o que ele não vai fazer quando chegar dentro da minha casa. Se no meio da rua, só no toque, ele já curou essa mulher, meu problema está resolvido. Meu problema já está solucionado. Olha a expectativa do meio parecendo ser maior do que a do início. Mas o que é que Jairo escuta? Morreu. Abandona. Pode ir embora. Não tem mais jeito. É a mesma fé de Marta. Aí Jesus, por saber o que passa no nosso coração, olha para Jairo. Não temas. Crê. O poder é de Cristo. Crer é minha e tua responsabilidade.
Jesus está querendo. Não, você não se preocupa como vai acontecer. Não se preocupa como ele vai fazer. Não se preocupa se já passou do tempo. Não é a tua preocupação essa. Porque para curar ou para ressuscitar, para Jesus é do mesmo tamanho. A nossa responsabilidade está em crer, não duvidar, ter fé, saber que ele jamais nos decepcionará. Ele verdadeiramente ressuscitou. Nosso maior inimigo é a morte, ele venceu. O que mais você acha que ele não pode vencer? Se o maior inimigo do ser humano, ele venceu. E se ele venceu, nós vencemos junto com ele. Olha, Senhor, se tu estivesse aqui, até que dava jeito, mas tu não estava. Calma, Marta, ele vai ressuscitar, eu sei. Mas é lá na frente. Marta cria que se ele viesse antes dava certo. Sabia que numa hora daria certo. Ela só não acreditava no presente. Porque a gente é muito bom de acreditar para os outros. Mas quando chega a nossa hora de colocar em prática aquilo que a gente fala para os outros, talvez a gente fique um tanto quanto abalado. Um tanto quanto, sem convicção. Jesus, então, vai até o túmulo. Não, e Marta ainda queria impedir. 4 dias, Marta, eu já não te disse. Se creres, verá a glória de Deus. Aí Jesus, Lázaro, vem para fora. Entenda, talvez essa palavra seja tão simples. Mas a voz, só a voz de Jesus. O Jesus que nos trouxe hoje aqui. O Jesus que nos chamou a estar na sua casa. Só a voz dele fez a morte escutar e obedecer. Só a morte, basta uma palavra dele a teu respeito. Aleluia. Na visão de Tomé, todo mundo ia morrer. O que é que Tomé viu? O maior milagre até então. Um morto de 4 dias ressuscitar. Jesus trabalhando na vida de Tomé. A segunda referência que João dá de Tomé é quando Jesus, logo após a ceia, a última ceia, quinta-feira à noite ali, uns amigos também me disseram que é na quinta noite, passou indo pela madrugada ali. Aí Jesus começa a dizer, olha, eu vou para a casa do meu pai. E lá tem muitas moradas. E onde eu estiver, vocês também estarão. Aí, Tomé, o Senhor vai nos deixar e quer que a gente vá para onde o Senhor está, sendo que a gente não sabe o caminho. Tomé nunca conseguia ver o lado bom das coisas. O copo pela metade de Tomé era assim, é quase vazio, não era quase cheio. Era meio vazio e não meio cheio. E esta noite o Senhor está querendo abrir os teus olhos para que você enxergue a vida pelo prisma da cruz. O Senhor quer que você enxergue a vida pelas lentes do Calvário. Ele ressuscitou. Ele está vivo à destra de Deus Pai. Ele não nos abandonou. O próximo relato que nós vemos agora foi exatamente o que eu li. Então Tomé chega após a crucificação, talvez dizendo assim, eu sabia que isso ia acontecer. Porque era muito bom para ser verdade. Não, estava muito bom vendo um morto ressuscitar. Estava muito bom, vendo ele curar. Estava muito fácil. Mas eu sabia, eu tinha um negócio lá dentro que me dizia que esse negócio ia dar errado, que as coisas iam falhar, porque na minha vida é assim, nunca nada dá certo.
Eu não sei com quem Jesus está falando esta noite. Oh, bendito seja o nome do Senhor. E diante da dor, talvez diante da frustração, diante do desânimo, diante do revés, segundo a sua concepção, ele toma uma atitude que nós devemos aprender para fazer diferente. Aprender para não fazer igual. Aprender para compreender como deve se fazer. O texto que nós lemos diz que os discípulos estavam reunidos, menos Tomé. Diante da dor, diante da angústia, diante da frustração, diante do desespero, Tomé tomou a pior atitude que ele poderia tomar. Se isolou. Escolheu a solidão. Resolveu sentir pena de si mesmo. E a tristeza, ela é diretamente proporcional à incredulidade. Você consegue entender isso? Eu estou dizendo assim, que quanto mais triste você está, mais incrédulo. Mas pastor, você não sabe a dor que eu estou passando, não sei, irmão. E talvez não possa fazer nada. Mas eu estou te dizendo de alguém que morreu e ressuscitou e disse que estaria com você. Não é só nos dias felizes, não é só nos dias alegres, não é só nos dias de sol ensolarado, mas Ele estaria com você todos os dias. Arabá, Shuriandaraias. Era domingo. Me perdoe aqui o linguajar agora. Não é teológico. Mas era dia de culto. E dia de culto, ou triste, ou desanimado, ou preocupado, é dia de estar na igreja, cultuando a Jesus Cristo de Nazaré. Salmo 42, me veio agora na memória. Alguém leu, um obreiro nosso leu isso. Domingo passado, e eu gravei aquilo, ficou na minha alma. Porque o salmista diz assim: por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Por que está abatida, ó minha alma? Oh, bendito Deus, e por quê? Por que te perturbas? Por que te angustia, ó alma? Mas o mesmo salmista que tem a alma angustiada ou abatida, ele diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A alma pode estar abatida porque a vida é luta renhida, que aos fracos abate, mas os fortes exalta. A vida não é fácil, mas a sede de Deus jamais poderá ser substituída por minhas dores, por minhas angústias, porque quanto mais sede eu tenho de Deus, mais a minha angústia é sufocada, mais eu tenho confiança no Senhor. Aleluia. Mas Tomé deixou-se envenenar pela tristeza, pela dor, pela decepção. Jesus aparece no culto. Jesus vai lá avisar os dois fujão lá do caminho de Emaús. E diz, e foi com eles caminhando o tempo inteiro. Quando chegou em casa, partiu o pão. Voltaram correndo para o lugar onde nunca deveria ter saído. E voltaram à noite ainda. Olha lá o texto. Era perigoso para Jesus ir andando à noite. Mas eles, depois que perceberam o que fizeram, não tinha mais perigo nenhum. Naquela mesma hora, voltaram para o lugar de onde, olha que é com você, hein? De nunca deveria ter saído.
Jesus chega. E a primeira coisa que Jesus fala naquele culto: paz. Paz. O que Tomé precisava? E cadê Tomé no culto? Aí, além de paz, ele traz a alegria. Né? E Jesus fala: paz seja convosco. E ele repete 2 vezes ainda: paz seja convosco. Porque o que gera alegria na vida de crente é estar na presença de Deus. Olha, não é ministério, não é porque o pastor me colocou para presidir, não é porque o pastor me colocou para pregar, não é porque eu ganhei e comprei um carro, não. A alegria de crente está na certeza soberana de que Ele vive e está presente em nós. No que tange a Bíblia, eu sou puritano, e é isso que ela fala: paz. E a paz despertou alegria, porque o que causa alegria na vida de crente é a presença de Jesus. Aleluia. Talvez o diabo, não é aquele de chifre, não é aquele de rabo vermelho, não é esse que o mundo ocidental quis mostrar para nós, não. O diabo, através das ações, através de outro ser humano, lutou para que você não estivesse aqui esta noite. Talvez colocou no teu coração dúvidas, inseguranças. Eu não sou digno, incerteza, mágoas. Talvez fez de tudo para você não aparecer no culto hoje. Mas veja que Jesus se apresenta diante de um grupo que, depois de 1 ano e meio de trabalho com eles, deixou eles sozinho, à exceção de João, lá no Calvário. Um deles teve a coragem ainda de negá-lo 3 vezes. Mas o salmista diz que Jesus não julga, né? Não nos trata segundo os nossos pecados. Aí o que ele tem para nós, que dependemos inteiramente da graça? O que ele deseja para nós, que somos dependentes e carentes da misericórdia dele, se renovando a cada manhã? Ele está dizendo esta noite: paz, paz, paz. Mas eu estou em guerra. Pois é, mas a paz dele independe da circunstância. A paz dele é ultra circunstancial. A paz dele o mundo não entende. A paz dele é aquela: como que você está de pé? Como que você suporta? Você pode dizer: porque não sou eu, mas é Cristo que vive em mim. Aleluia. Enquanto eu estava meditando nisso, pastor, eu acho que nós precisamos urgentemente reconectarmos com o primeiro amor. Eu perdi. Não, o texto não diz que perdeu. O texto diz que deixou. Perder não é intencional, é casual. Deixar é intencional. Então eu não perdi o primeiro amor. Eu fui deixando conscientemente, substituindo ele por outras coisas. Aí, só o fato de saber que estou na presença de Deus talvez não traz mais alegria. Por quê? Eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu preciso resgatar as lágrimas. Eu preciso resgatar a oração. Eu preciso, resgatar a convivência alegre, a vontade de estar na casa de Deus, de estar no carro, o som ligado e a lágrima descendo. Não tem ninguém. É você dirigindo e a lágrima descendo, por saber que Jesus está falando com você através de um hino, através de uma palavra. Quanto tempo mais não choramos,
Cadê os nossos lenços? Oh, bendito seja Deus. Mas este Deus que é amoroso, eu tenho que terminar. Este Deus que é amoroso, Ele diz, olha, Ele dá uma comissão para a igreja. Ele olha, vai lá. O que vocês ligarem aqui, eu ligo. O que desligar, eu desligo. E eu acho que a igreja entende que ela vai atrás de quem? De quem não veio no culto. A igreja foi atrás de quem se isolou. De quem resolveu ficar em casa. Não, olha, nós vimos o mestre. Aí, diante disto, Tomé toma uma segunda atitude, que lhe é muito penosa. Ele começa a alimentar o seu pessimismo. Não vai dar certo mesmo, não. Não, vai dar errado mesmo. A senhora psicóloga deve entender bastante disso, irmã Vaninha. Aí começa a alimentar. Não, é só se eu ver. É só... E não adianta só ver. Eu tenho que tocar. Ele começa, sabe a incredulidade e o pessimismo? Ele começa a dizer para ele mesmo, a falar com ele mesmo, de que não, ele tem razão. Ele começa a alimentar, sabe? Ele começa a tornar aquilo algo concreto. Ele faz do pessimismo dele o seu altar. Não, que Tomé, eu sou aquele que sou incrédulo. Não, e se tirar a incredulidade, ele desiste. Porque tem pessoas que são conhecidas pela sua dor. É a dor que alimenta a vida dela. É a dor que faz com que ela... Irmão, em nome de Jesus, esta noite, tira o teu olhar. Tira o teu olhar da dor. Só confia no Senhor. Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer assim, e bem sabemos, consciência, razão, não é extremelique. Olha, nós somos pentecostal, irmão. Eu sou pentecostal, eu falo língua estranha, eu creio na atualidade dos dons, eu sei que Deus revela, mas a maior revelação está aqui. Aí então Paulo vai dizer, e bem sabemos que todas, não é só algumas, todas, a notícia ruim, aquilo que você não queria ouvir, todas as coisas contribuem. E nunca será para a sua derrota, nunca será para a sua destruição, nunca será para o teu fracasso. Contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e estão subordinados ao seu decreto. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Abra mão do controle. 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 Deixa Jesus. Só confia. Só espera. Só tenha convicção. Não deixe os pensamentos tirarem você do propósito. Mas não foi só a igreja que foi atrás de Tomé. Jesus também foi. Aí por isso que tem o segundo encontro. Aí no outro domingo é dia de culto. Só que neste culto, Tomé resolveu aparecer. Jesus entra novamente, traz a paz. Mas Jesus parece que foi ali só para Tomé. Porque ele dá a paz, seja convosco, e dirige para Tomé. E olha, se tem alguém que sabe o que você pensa, é o Jesus que você aceitou. Eu brinco lá na igreja, nos cultos de terça, que se Jesus resolver subir o balãozinho do gibi no culto, meu Deus, eu não sei se era bom ou era ruim. Sabe o balãozinho que aparece que a pessoa está... No gibi era assim antigamente, né? No tempo da Daniela era assim. Aparecia assim escrito o que estava pensando. Se tem lugar que não dá para se esconder, é dentro da igreja.
Aqui não é possível ser esconderijo de ninguém, porque Jesus revela, Jesus conhece. De imediato, Jesus falou: Tomé, bota o teu dedo aqui. Vê as minhas mãos. Imagine o que passou na mente de Tomé. Entre a dúvida e a fé. A dúvida e a fé. Até que finalmente ele exclama. Isso é beira poesia. Tomé disse-lhe. O texto não diz se ele colocou mesmo. Se colocou ou não, o que importa é o resultado. Ele primeiro começa, Senhor meu. Porque Senhor dá a ideia de controle. Senhor, a partir de hoje, eu não serei controlado pelas minhas emoções. A partir de hoje eu deixo o Senhor guiar. A partir de hoje eu deixo o Senhor dirigir. A partir de hoje quem manda inteiramente é o Senhor. Senhor meu e Deus meu. Finalmente, Tomé entrega o controle. Porque o controle é autopreservação. Porque se der errado, eu já sabia que ia dar. Mas não é isso que Deus está buscando entre os seus. Deus busca convicção. Sabe o jugo? Aqui vocês conhecem, é canga, né? Eu conheci como canga. O Senhor te convida esta noite. Não é, porque o convite para o alívio, para vende a mim todos vós que estáis sobrecarregados, não é para ficar sem canga. É para trocar de canga. Está lá no texto. Ele está dizendo, larga esta canga que ela vai te sobrecarregar. Pega o teu pescocinho e bota na minha. E quando apertar, só olha do lado, que eu estou bem ali do lado, levando, guiando e dirigindo a tua vida. Tomé entendeu. Tomé finalmente aprendeu que vale a pena confiar em Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Termino. Será que ele aprendeu mesmo, pastor? Lá em Atos, lá no cenáculo. Vai lá procurar depois do culto. Quando Jesus disse, espera em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Lá tem uma lista de alguns nomes que estavam lá esperando. Será que eu vou? Não tinha mais dúvida. Não tinha, Tomé tinha entendido e o nome dele aparece lá. O nome dele está ali, sabe, está ali descrito. A história de Tomé nos serve para lembrar que a incredulidade nos livra, nos impede de receber a bênção antecipadamente. Já era, quem sabe, para ter recebido. Quem sabe já não era para estar em paz e desfrutando de alegria. Mas a incredulidade, a dúvida e a incerteza está retardando um pouquinho mais. Porém, você sairá daqui hoje dizendo, Senhor, a partir de agora tu vai tomar conta de tudo. Eu vou só confiar e não importa a notícia. Não importa a notícia. Eu sei que teus pensamentos acerca de mim são maiores do que os meus. Deus os abençoe em nome de Jesus.